queremos meditar hoje num texto bastante interessante que é a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, o primeiro mover de Deus no sentido de cumprir uma profecia escrita no Velho Testamento, dizendo que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, mulheres, escravos, livres, jovens e velhos. E em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Vamos ler então esses 4 capítulos tão interessantes, tão sobrenaturais. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Isso é algo que tem teólogos que creem que essa manifestação das línguas foi só para aquele tempo, só para os apóstolos. Nós, que na classificação evangélica somos considerados pentecostais, cremos que o dom de línguas está também disponível para nós hoje. Mas eu não quero também me ater só ao dom de línguas, porque esse é um dos dons do Espírito, né? E se nós observarmos o que a Bíblia nos ensina, são vários dons espirituais que o Espírito Santo quer conceder a cada um, para que seja usado na igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que realmente nós possamos viver de uma forma, quando a igreja de Cristo é aquela noiva do Cordeiro, aquela que cumpre o seu propósito, aquela que veio para trazer, para demonstrar a salvação, a cura, aquela que veio para demonstrar o poder de Deus, o amor de Deus. Então, esses dons estão à disposição das igrejas e Deus, ou através do Espírito Santo, concede esses dons aos homens. E aqui nesse dia, então, nós vemos que os discípulos estavam vindo da ascensão de Jesus, permaneceram na cidade de Jerusalém, estavam ali unidos, unânimes, oravam juntos, estavam sempre juntos. Eles também estabeleceram um novo apóstolo, né? Matias, para ocupar o lugar de Judas, Iscariotes, que tinha morrido, né? Suicidou-se. Então, eles estavam nesse momento em Jerusalém, eles tinham uma promessa de Jesus. Quando ele estava subindo, ele disse que ele daria esse poder do Espírito Santo para que a gente fosse testemunha deles, né? Não só na região, em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até aos confins da terra. E aí eles estão ali, né, nesse lugar, no dia de Pentecostes, né, que cumpriam o ritual após a Páscoa, né, os 50 dias, por isso do Penta, né? Havia uma festa. Então eles estavam ali para cumprir esses dias de festa, e estavam reunidos no mesmo lugar. Essa é uma das características que nós percebemos que o Espírito Santo gosta para se manifestar, quando as pessoas vivem em união. No Velho Testamento, o Salmo 133 também nos diz assim: ó, como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor derrama sua unção sobre a barba, sobre as vestes e tal, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Então nós percebemos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então hoje eu quero pensar com você que nós, como irmãos, não é que nós precisamos estar reunidos no mesmo templo, no mesmo lugar físico, mas no mesmo lugar em Deus, de estar unânimes em oração, buscando o bem da cidade, o bem do país, orando por aquelas coisas que a Bíblia nos ensina
que nós devemos orar contra a injustiça, buscando a justiça de Deus, buscando a salvação daqueles que estão perdidos, buscando a cura daqueles que estão enfermos, buscando a libertação daqueles que estão presos, não só numa cadeia física, né, como numa prisão, mas também aqueles que estão em cadeias espirituais, presos por situações que os envolveram de tal forma que eles não conseguem sair, não conseguem ter um relacionamento com Deus, estão presos a vícios, presos a relacionamentos que são malignos, que são terríveis, que afastam as pessoas de Deus. Então essas pessoas, a gente precisa orar para que elas sejam libertas e conheçam a liberdade em Cristo Jesus. E aí estavam ali aqueles homens, já estavam, se nós olharmos no capítulo 1, nós vamos ver que eles se reuniam frequentemente, que eles estavam unânimes, juntos, buscando no mesmo propósito. E aí, de repente é interessante, porque às vezes nos falta paciência, nos falta longanimidade, nos falta perseverança de buscar aquilo que Deus tem prometido para nós, de buscar as promessas de Deus. Nos falta a paciência de entender que há um tempo para todas as coisas. E nós vivemos num mundo de muita pressa, de muito aqui e agora. Então, nós percebemos que o que aconteceu foi de repente. Eles nem esperavam aquela manifestação, mas algo físico aconteceu. Na verdade, veio do céu como um som, e como se fosse um vento impetuoso, né? E o que aconteceu? Aqueles que estavam ali perceberam que aquele som encheu a casa, né? Que estava ali algo sobrenatural acontecendo. Vocês perceberam que apareceram línguas de fogo e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então eu não estou aqui querendo me ater só ao dom de línguas, que eles falaram novas línguas ali. Se nós lermos adiante, nós vamos perceber que estavam estrangeiros na cidade e que percebiam eles falando as suas próprias línguas, e eles nem sabiam falar aquelas línguas, né? E isso é uma verdade, sabe? Eu já estive em lugares onde isso aconteceu. Uma vez eu estava na Bósnia e nós nos reunimos para orar. Havia um missionário brasileiro, sua família estava lá, e nós fomos visitar com outro grupo de mulheres, e nós estávamos orando, e de repente uma das minhas intercessoras, a gente começou a falar em línguas, e ela falou em línguas, e ela não sabia o que ela estava falando, mas o missionário entendeu que ela estava falando bósnio. Olha que coisa linda, né? E isso são experiências que a gente guarda para a vida, onde a gente vive o Pentecostes, né? Tem pessoas que não acreditam, não creem, né? Eu não tenho nem como dizer que não creio, porque eu creio sim, né? E eu realmente conheci o dom de línguas com pessoas extremamente sérias, com pessoas extremamente comprometidas com a palavra de Deus, né? E como isso é interessante, viver esse sobrenatural de Deus e experimentar aquilo que foge à nossa razão, mas é algo bastante real. Então eu estou trazendo este assunto porque muitas vezes nós falamos da vida cristã e falamos da vida prática, falamos de que também não adianta a gente falar e não viver. Então, claro, tudo isso é verdade. A gente não adianta também viver na religiosidade, mas existe o aspecto espiritual, sobrenatural da vida cristã, que é simplesmente maravilhoso, lindo, chocante para quem nunca viu, mas para quem se habituou a viver isso, é algo realmente que enche os nossos corações de uma alegria tão grande, de algo que vem
tão de dentro, de algo que não está sujeito às coisas dessa vida, às coisas desse mundo, mas que dentro a gente fica cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E essa é uma experiência que está disponível para todos, diz aqui, né? Poxa, todos que estavam naquela casa. E calcula-se por outros textos que estavam 120 pessoas ali. Então a gente tem costume de falar dos 12, né? Os 12 apóstolos, aconteceu com eles. Mas haviam 120 pessoas ali, né? E todas ficaram cheias do Espírito Santo e todas receberam uma porção do Espírito, né? Aquelas línguas de fogo e aquele som daquele vento impetuoso que encheu toda a casa, aquele momento lindo que fez com que eles não pudessem se aguentar, de tal forma que algumas pessoas, esses caras estão bêbados, né? E até hoje tem gente que julga, esses caras são malucos, essas pessoas são doidas, acho que elas variam, elas não têm assim um juízo perfeito, né? Até hoje as pessoas, quem não crê, continua achando isso, né? Mas isso moveu aquelas pessoas a terem uma atitude de abrir a boca, de declarar o amor de Deus. Ela fez com que Pedro, né? Pedro, que vinha de momentos assim terríveis, que Pedro tinha negado Jesus. Pedro não andava assim bem num bom momento, porque desde que ele negou Jesus, a coisa parece que estava meio feia para ele. E ele se sentia assim. E ainda, né, num contato com Jesus, Jesus chega para ele e pergunta também 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, mas tu me amas? Pedro, tu me amas? Então Jesus estava curando o coração de Pedro, Jesus trouxe cura ao coração de Pedro, mas Pedro não era mais aquele impetuoso que cortou a orelha do soldado, aquele que disse, Senhor, estou pronto para morrer contigo, e daí logo depois, não, nem conheço esse cara, não, vocês estão me confundindo, não sou eu não. Pedro nega Jesus. Então toda aquela história da nossa humanidade falha, né? Mas que agora, com esse ser cheio do Espírito Santo, trouxe para Pedro realmente, né, um poder para testemunhar. E ele vem, começa a pregar o Evangelho, começa a pregar a salvação, começa a pregar arrependimento de pecados. E somente naquele dia, 3.000 pessoas são batizadas. Você pode imaginar um avivamento como esse? E eu queria compartilhar isso com você, dizer daquilo que eu creio, dizer que isso continua disponível até hoje, sabe? Ser cheio do Espírito Santo, experimentar o poder para testemunhar de Cristo, para pregar o Evangelho, porque eu mesmo era uma pessoa extremamente tímida. Nunca imaginei que eu ia ter coragem, né, de pregar o Evangelho, de estar aqui na frente de uma câmera de televisão, pregando, falando do Senhor, né, crendo que você está aí atrás, que você está recebendo de Deus algo para a sua vida. Eu queria que você também recebesse o Espírito Santo, que você tivesse, que nascesse no seu coração essa vontade de experimentar o sobrenatural de Deus, porque as coisas de Deus, elas são reais, são absolutamente reais e palpáveis, mas elas também são sobrenaturais. E nós não podemos nos calar disso. Nós não podemos também deixar de falar do sobrenatural de Deus, que é real, que acontece, milagre acontece. Às vezes as pessoas dizem, não acontece milagres. Olha, eu entro lá na igreja, começo a ver uma criança que está ali. Para alguns pode até parecer que ela está incomodando. Para mim ela é um milagre de Deus. Eu sei a história, eu sei o diagnóstico médico dela e eu sei o que ela está vivendo. Eu olho para pessoas e sei aonde elas estavam e da onde Deus as removeu e colocou num lugar de honra. Então é lindo de ver isso. Eu vejo milagres em vidas, em inúmeras vidas, só eu olhando dentro da igreja.
muito mais se eu for olhar em outras igrejas também e ver a quantidade de milagres vivos que vivem em Criciúma, que eu conheço, fora os que eu não conheço. Então eu preciso também pregar e dividir, meditar com você com relação ao sobrenatural. Então eu queria te dizer que nós vimos aqui nesse texto algumas dicas, né? Uma delas é orar, é estar junto para orar, participar de reuniões de orações. Sabe as reuniões de oração nas igrejas? Elas são normalmente as menos frequentadas, mas elas são as mais poderosas. Eu posso te garantir. Então eu quero te convidar, nós temos reuniões de oração todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, ali no Templo da Luterana Renovada, né, ali no Pio Correia. E temos também orações todos os dias da semana, às 6h30. Sabe, todos os dias, se chegar lá às 6h30 na igreja, vai ter gente orando. E nas sextas-feiras pela manhã, às 6h30, nós temos um culto chamado Amanhecendo com Deus. E depois tem até um cafezinho, da hora, delícia. Ir lá orar, depois compartilhar com os irmãos um cafezinho. Se você gosta de ir de manhã cedo, tá de manhã cedo. Se você gosta de à noite, segunda-feira à noite, temos oração. E você é nosso convidado a se arriscar e experimentar o sobrenatural do Senhor. Você não sabe que lindo, que gostoso, que maravilhoso é isso. E esse batismo com o Espírito Santo, que nós lemos nesse relato, pode acontecer aí, na sua casa. Você sozinho, debaixo do chuveiro, se vestindo, na cozinha preparando o almoço, não sei. Se você estiver aberto, se você quiser, se você buscar, Deus faz. Ele é um Deus vivo e Ele age sobrenaturalmente nas nossas vidas. Eu queria orar com você, que você tivesse a coragem de dizer: Senhor, eu quero experimentar isso. O Senhor vai te levar, vai colocar pessoas perto de você e vai te levar a lugares ou a momentos que Ele pode te batizar com o Espírito Santo, fazer você experimentar essa coisa linda, maravilhosa de Deus. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus. Oh Deus, eu sei que muitas vezes é tão difícil para as pessoas acreditarem que o Senhor é aquele que batiza no Espírito Santo. E o batismo é um mergulho, é uma inundação. Que seja assim, Senhor. Que também aquele que está comigo orando agora, os telespectadores, o Senhor possa proporcionar algo sobrenatural. Possa proporcionar um toque, uma língua de fogo, algo, Senhor, chegando nessa casa, trazendo um milagre, trazendo a cura, trazendo, Senhor, um sentimento diferente no coração, uma alegria que não sabe de onde vem. Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa experimentar algo do Teu sobrenatural, que é tão maravilhoso, e está disponível para nós ainda hoje. Senhor, muito obrigada, porque há 2000 anos o Senhor conserva uma igreja, um remanescente fiel, pessoas, Senhor, que querem ao Senhor verdadeiramente, que estão interessados no Teu coração e não só nas Tuas mãos, naquilo que Tu pode dar, mas naquilo que Tu és. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos que o Teu Espírito visite as casas, visite, Senhor, qualquer lugar onde esse programa está sendo transmitido agora, no nome de Jesus, que sinais e maravilhas e milagres aconteçam, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você experimentou algo, por favor, compartilhe conosco, no nome de Jesus.